Ok, finalmente chegou aquele momento que muitos de vocês estão esperando há meses e que eu preferiria que nunca chegasse. O dia em que eu vou falar sobre a Conlang Ithquil. Essa língua foi desenvolvida por John Quijada para, segundo ele, expressar níveis mais profundos de cognição humana de forma mais explícita, lógica e precisa do que em línguas naturais. Antes de começar, eu preciso dizer que o Ithquil foi reformado depois da criação inicial devido a críticas que o autor recebeu. Aqui eu vou analisar o Ithquil original, como feito originalmente. Talvez algum dia no futuro, provavelmente bem no futuro, eu faça um vídeo analisando o novo Ithquil, mas por enquanto vamos ficar no original. Agora, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nessa aberração, digo criação. Essas são as vogais do Ithquil. As vogais I, U, E, O são explicitamente descritas como longas pelo autor. Apesar de ele não falar nada sobre a vogal A ser longa, me parece que o mais lógico seria que fosse também. As demais vogais são curtas, sendo E, O, E, O, E, U, E, A. As vogais curtas todas podem se combinar para formar ditongos decrescentes, onde o segundo elemento é I ou U. Em relação às consoantes, temos 3 nasais, bilabial, dental e velar, e todos esses 3 locais de articulação também têm 4 oclusivas, incluindo uma oclusiva surda plena, uma sonora, uma aspirada e uma ejetiva. Além disso, existem também 4 oclusivas uvulares do mesmo tipo e 4 africadas alveolares e 4 africadas pós-alveolares do mesmo tipo. Em relação a fricativas, temos surdas e sonoras labiais, dentais, alveolares, pós-alveolares e uvulares, além de uma palatal, uma velar e uma glotal surdas, e uma lateral alveolar surda. Temos uma vibrante alveolar e 3 aproximantes, lábio velar, alveolar lateral e palatal. Ah, e tem a parada glotal também. Enfim, são muitas consoantes, e ainda existem outros tipos de combinações de consoantes que muitas vezes formam fonemas simples. Mas se eu explicar tudo em detalhes, vamos ficar aqui mais de 1 hora. O Ithquil também tem tons, mas eles se estendem pela palavra inteira e não apenas numa vogal ou sílaba. Os tons são médio, alto, baixo, descendente, ascendente, ascendente-descendente e descendente-ascendente. Essa aqui é a ortografia do Ithquil quando escrito usando o alfabeto latino. Tem umas bizarrices piores que o Esperanto, misturando pontos, cárons e cedilhas para algumas consoantes e para outras usando dígrafos. Como a gente pode ver, as vogais longas são representadas com um acento circunflexo, sendo essa a razão de eu imaginar que o A posterior seja longo. Existe também uma ortografia própria do Ithquil, com um sistema de escrita criado para a língua. Vocês podem ver aí no canto da tela o nome da língua escrito nessa ortografia. Mas ela é absurdamente complexa e confusa, então não vou apresentar aqui. Se você quer perder seu tempo com ela, dá uma olhada no site oficial da língua que vai estar aí na descrição do vídeo. Eu tenho mais o que fazer da vida. E se a ortografia já é um pesadelo, a gramática é ainda pior. É tão horrivelmente complexa que se eu fosse explicar em detalhes eu teria que dar um curso de um semestre inteiro. E novamente eu tenho mais o que fazer da vida do que perder meu tempo me aprofundando nessa atrocidade. O que é relevante saber aqui é que, supostamente, não existe uma distinção entre substantivos e verbos nessa língua. Qualquer palavra pode ser um ou outro dependendo do contexto e da necessidade. As palavras são formadas por uma série de morfemas que refinam a definição do termo. Vamos ver alguns poucos exemplos de palavras e destrinchar o que cada parte significa. Uma palavra bem básica é aphal, ou simplesmente pal, que significa árvore. Aqui o A inicial é um prefixo que significa que a palavra representa um padrão holístico, ou seja, o conceito de árvore como um todo. Um tronco fundamental, ou seja, a ideia mais básica de árvore, e uma função estativa, que é a função normal de algo que funciona como substantivo. Como essa combinação de ideias forma supostamente o mais básico dos básicos conceitos, pode ser omitido. Depois, o morfema p representa a raiz, ou seja, um morfema lexical, que nesse caso indica uma planta ramificada. O próximo a indica que a palavra está no caso oblíquo, que teria a função de conteúdo. Isso é algo definido bem vagamente, mas que indicaria, por exemplo, o sujeito de um verbo de ligação, o objeto direto de um verbo ditransitivo, ou o objeto de verbos que indicam sentimentos e coisas do tipo. Ao menos foi isso que eu consegui entender. Por fim, a consoante ã indica que a palavra tem uma essência normal, ou seja, é algo que existe de verdade, que não é uma representação de algo real. Tem uma extensão delimitativa, ou seja, é um objeto que existe de forma definida, com limites claros. Tem uma perspectiva monádica, ou seja, é formado de uma única parte inteira. Tem uma configuração uniplex, ou seja, está no singular basicamente.
e tem uma afiliação consolidativa, ou seja, sua função ou propósito é neutro ou irrelevante. A palavra é falada num tom descendente, que não é marcado na ortografia. Um tom descendente indica uma versão processual, ou seja, é a versão padrão, que indica que o objeto ou ação tem um propósito que termina em si mesmo, ou seja, não tem um objetivo específico. E como a palavra é oxítona, isso indica que ela tem uma designação informal, o que quer dizer que ela não é algo permanente. O conceito que ela passa possui um começo e um fim definidos na existência. E também indica que ela tem uma relação não enquadrada na oração, ou seja, faz parte de uma oração principal e não uma oração subordinada. Se a gente quiser manter isso tudo da mesma forma, mas referindo a duas árvores, a palavra se torna pal. Se quisermos nos referir a uma só árvore, mas a uma representação de uma árvore, dizemos pat. Se for uma árvore real única, mas ela for o paciente de um verbo transitivo, a palavra se torna pel. E assim a gente vai mudando tudo. A única coisa que nunca vai mudar ao estarmos falando de uma árvore é o p ali. Agora veja essa outra palavra absurdamente enorme. K no início indica a função alegativa e fase repetitiva. Isso quer dizer que a informação é subjetiva e a ação ocorreu de forma repetida. U indica a valência resistiva, ou seja, a ação encontrou resistência para ser realizada. O li indica aspecto regressivo, ou seja, que a ação volta a acontecer após uma longa pausa na qual houve uma mudança nas condições normais. Ai indica um padrão holístico, tronco específico e função dinâmica. O sv indica uma raiz incorporada, medo. U indica uma designação informal, padrão passivo e tronco fundamental de um objeto incorporado, que nesse caso é o medo. Depois temos ksh, a raiz principal, significando idiota se o conceito for informal ou palhaço se for formal. Depois, eia indica o caso pós-cursivo, ou seja, que a ação já terminou quando estamos falando. Rp indica essência normal, extensão delimitativa, perspectiva não delimitada, configuração agregativa e afiliação variativa. Não vou explicar isso tudo não. Ipt indica veracidade de quarto grau, ou seja, a ação é vista como suspeita. Aqui o grau de veracidade pode variar de 1 a 9 ou 10, se não me engano. Quanto mais alto o grau, mais certo é que a ação é verdadeira, quanto menor o grau, mais se duvida dela. O indica um formato esquemático e contexto existencial, ou seja, a raiz principal causa a raiz secundária, e isso é apenas uma afirmação do que acontece. O acento agudo aqui indica que aqui cai o acento da palavra, ou seja, a palavra é oxítona, o que dá uma ideia formal a ela, justificando a tradução da raiz como palhaço ao invés de idiota. Por fim, o x indica viés cético, ou seja, a pessoa falando acha difícil acreditar na declaração. E como toda frase está num tom ascendente, indicado pela barra no começo da palavra, significa que a ação não foi bem sucedida. No conjunto, então, a palavra significa algo como: é difícil acreditar que o grupo heterogêneo de palhaços suspeitos alegadamente tentou voltar a assustar repetidamente, apesar de encontrar resistência. Enfim, esse é o tipo de pesadelo que o Ithquil é. Não vou entrar em maiores detalhes porque minha saúde mental já caiu muito só de precisar ler alguma coisa sobre essa língua. Eu tinha dito no vídeo passado, sobre o Kalen, que eu talvez fizesse uma tier list das conlangs já avaliadas a partir da próxima. Mas organizar esse vídeo me sugou tanto a vontade de viver que não estou em condições disso no momento. Mas podem ter certeza de que quando uma tier list surgir, o Ithquil vai estar lá no fundo do poço, na maior profundeza possível. Essa língua é uma tortura completa. Perto dela, até coisas como Esperanto e Interlingua parecem bons. É uma língua totalmente impossível de usar para comunicação, não só por ser totalmente imprática, o que o Tokipona também é, mas também por ser uma tortura só ler sobre seu funcionamento. O Tokipona, apesar de ser super tosco, ao menos entretém um pouco. Isso aqui é pura tortura mental. O universo seria muito melhor se essa aberração nunca tivesse sido criada. Sim, é claro que existem muitas coisas piores que o Ithquil no mundo, como bilionários e sionistas, por exemplo. Mas linguisticamente essa é uma das piores coisas com que já me deparei. Enfim, espero que o pessoal que pediu esse vídeo dessa língua esteja satisfeito. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, podem acessar o site oficial no link na descrição. Eu particularmente vou ficar feliz se nunca mais precisar olhar para isso de novo. Se você gosta do conteúdo que trago aqui, considere se tornar um apoiador do canal. Você pode fazer isso se tornando um membro aqui no YouTube ou se tornando um apoiador no Apoia-se.
Se você não tiver como ser um apoiador regular, sempre pode fazer uma doação espontânea do valor que quiser ou puder por Pix, ou dando um valeu demais aqui no YouTube. E existem formas de ajudar de graça engajando. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações, deixe um comentário, dá uma hypada no vídeo se você foi um dos primeiros a chegar e compartilhe o vídeo com seus amigos conlangueiros. E se você não viu nenhum dos meus outros vídeos analisando conlangs, confere na lista aí. Obrigado por ter ficado assistindo a minha tortura até aqui. Até a próxima!